Então, mas e no meio disso tudo que a gente está vivendo, como saber se eu estou ouvindo a voz certa? Como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus? Como saber se eu estou caminhando na direção correta? E é muito importante aprender como distinguir a vontade de Deus no meio das expectativas que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual, né? Eu vou falar sobre esse book aqui, ó, que eu escrevi, de discernimento espiritual, que é algo que é muito importante para as nossas vidas. E eu quero ler um versículo com vocês que diz o seguinte: Jeremias 2:13. Deus diz assim: o meu povo cometeu dois pecados terríveis. Eles abandonaram a mim, né, que é a fonte de água viva, e construíram para si cisternas rachadas que não retêm água. Olha que coisa forte. Então, gente, ter discernimento espiritual, ele é muito importante para nós, tá? Nós vivemos em tempos muito difíceis, vocês sabem disso, onde a gente escuta muitas vozes, né? Onde todo mundo tem uma opinião, onde todo mundo sabe sobre tudo. Isso é muito difícil para nós. É muito difícil para a gente discernir essas vozes, entender quem está falando conosco, entender e compreender a voz de Deus. Há conselhos de todos os lados, vozes competindo pela nossa atenção, decisões urgentes exigindo respostas rápidas nos tempos atuais, né? Então, mas e no meio disso tudo que a gente está vivendo, como saber se eu estou ouvindo a voz certa? Como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus? Como saber se eu estou caminhando na direção correta? Por quê? Se eu for para Ribeirão Preto, eu tenho um caminho para ir para Ribeirão Preto, né? Eu tenho uma estrada para ir para Ribeirão Preto. Mas se eu pegar sentido Casa Branca, eu não vou chegar em Ribeirão Preto. Eu vou Casa Branca, eu vou Campinas, eu vou para outro lado. Então é muito importante saber se eu estou na estrada correta. Se eu peguei o caminho correto. É muito importante saber se eu estou ouvindo a voz certa. Se eu estou ouvindo a voz de Deus, né? E é muito importante aprender como distinguir a vontade de Deus no meio das expectativas que nós temos. É muito importante, porque eu tenho expectativa, mas eu preciso aprender a discernir. Em Jeremias também, Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Eu tenho pensamentos de coisas boas para vocês. No meio das expectativas, das emoções instáveis e dos ruídos, né, de tantas coisas que a gente ouve na internet, no trabalho, na igreja, né? Como saber se eu estou ouvindo a voz certa? Como saber e como discernir a voz de Deus? Muitos cristãos estão caminhando com sinceridade, muitos cristãos estão buscando, né, esse discernimento, frequentam igrejas, oram, leem a Bíblia, mas perderam a sensibilidade espiritual. Muitos cristãos tomam decisões com boas intenções, mas fora da vontade de Deus. E isso é um problema. Um problema terrível para nós. Então, nós precisamos ficar atentos no tempo que nós estamos vivendo. Ter discernimento espiritual é tudo para nós. O discernimento espiritual é a bússola para as nossas vidas. É uma bússola para as nossas vidas, que vai indicar o caminho pelo qual nós estamos andando. Então, não adianta você ter boas intenções de ir para Ribeirão Preto, se você está dirigindo rumo a Campinas. Certo? Então, faz o seguinte exercício comigo. Você tem um médico marcado em Ribeirão Preto. Você está indo para Ribeirão Preto, você quer ir para Ribeirão Preto, você tem um médico marcado em Ribeirão Preto. Mas você pega o caminho para ir para Campinas. Você tem boas intenções, seu médico está marcado, você está achando que vai chegar lá, mas não vai chegar. Nós temos boas intenções, nós amamos a Deus, queremos estar com Ele, mas não temos discernimento espiritual e tomamos decisões erradas que estão nos afastando de Deus ao invés de nos aproximar dEle. Muita gente com boas intenções, mas andando fora da vontade de Deus. Pessoas boas, maravilhosas, mas vivendo fora da vontade de Deus. Isso é ter discernimento espiritual, né? De buscar no Senhor, na fonte. Não construa para você cisterna rachada que não retém água. Que é o versículo que a gente leu hoje, de Jeremias 2:13. Deus diz assim: vocês cometeram dois pecados, né, muito graves. E olha o que ele diz: é o pecado grave. O meu povo cometeu dois pecados terríveis. Dois pecados terríveis. Dois pecados graves. Eles me deixaram, eu que sou a fonte de água viva, e construíram para si cisternas rachadas que não retêm água. Quantos de nós estamos fazendo isso?
Então, ter discernimento espiritual nos nossos dias vai fazer toda a diferença, gente. Olha, cuidado, cuidado, se você é aquele que vive confiando mais nos sinais externos do que na voz do Espírito Santo. E ao longo dessa semana, nós vamos aprender como ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos aprender como ter esse discernimento. Discernimento espiritual, ele é a bússola para a nossa alma. É o que vai calibrar se a gente está indo para o lugar certo ou não. Se a gente está caminhando com Deus ou não. Sem o discernimento espiritual, o nosso coração vai ficar exposto ao engano. Vai ficar muito fácil para sair fora daquilo que Deus tem para nós. Sem o discernimento, o coração fica exposto ao engano, à pressa e às distorções disfarçadas de propósito. A gente está achando que está fazendo o propósito de Deus, a gente está achando que está cumprindo o propósito, a gente está achando que está fazendo a coisa certa, mas ao invés de caminhar para aquilo que Deus tem para nós, nós estamos caminhando rumo ao abismo, tá? É possível estar dentro da igreja, mas fora da direção de Deus. Olha que forte isso. Mas fora do propósito, fora da direção, fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas? Gente, quantas pessoas boas? Quantas pessoas inteligentes? Quantas pessoas capacitadas? Quantas pessoas com boas intenções estão vivendo fora da vontade de Deus? Presta atenção nisso. Assim, ter o discernimento espiritual, buscar o discernimento espiritual, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Muita diferença na nossa vida. Porque senão você vai estar fazendo um esforço, você é esforçado, você é determinado, mas inútil. Vocês entenderam a minha analogia? Então você pegou o seu carro, você está dirigindo o carro, pensando que você está indo para Ribeirão Preto na sua consulta e você está indo a Campinas. Você está fazendo tudo certo, na sua lógica, no seu pensamento, mas está caminhando na direção oposta. É possível que você esteja cercado de pessoas e não perceber que Deus está falando com você. Para ter discernimento espiritual, você precisa aprender que vai exigir de nós silêncio, humildade e escuta. Não se trata de aprender fórmulas espirituais, tá? Não vou te dar fórmulas espirituais, não. Mas eu vou ajudar você a cultivar uma comunhão viva com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é que nos convence, ele é que nos direciona, ele é que nos traz paz. É o Espírito Santo. E aí, como ouvir o Espírito Santo? E não ouvir o seu coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana, né? Nós vamos conversar aqui como aprender a silenciar a voz que grita dentro de nós. Como buscar humildade de entender, opa, tem que parar, dar meia volta e voltar. E como escutar a voz de Deus. Assim, ter discernimento espiritual vai nos livrar de muita encrenca. Ter discernimento espiritual vai nos conduzir para o lugar aonde Deus quer nos levar. Ele tem pensamentos de bênção para nós, ele tem um lugar seguro para nós, ele é fonte de água viva para nós, né? Ele é o pão que nos alimenta. E será que nós estamos comendo do pão? Ou nós, como a gente pregou sexta-feira no culto das mulheres, né? Quem estava lá? Nós queremos o pão da vida ou nós estamos buscando o padeiro? Quem estava lá na sexta-feira vai entender. Então, nós vamos aqui fazer reflexões sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre várias coisas aqui durante a semana sobre discernimento espiritual. Então, se eu fosse você, pegava um caderninho para anotar. Eu gostaria de ajudar vocês a perceber Deus, a discernir com clareza aquilo que o céu está comunicando ao teu coração, aquilo que Deus quer com você, para que você não fique preso às pessoas, às situações, aos problemas, às dores, às mágoas, mas que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque em tempos de engano, disfarçado de verdade, ter discernimento é viver. A sua vida depende disso. A sua vida vai depender de aprender a ter discernimento espiritual, tá? Quem anda guiado pelo Espírito Santo nunca vai caminhar no escuro. Mesmo quando tudo ao redor parece sem direção, nós vamos continuar andando na direção certa, na direção correta para aquilo que Deus tem para nós. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E para ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso ter discernimento espiritual. E se você quiser, tem esse book aqui, ó, que chama Discernimento Espiritual, que você pode adquirir, tá bom? Eu estou lendo com você a introdução.
Nós estamos lendo a introdução, ó. Tá? Depois nós vamos... Tem bastante coisa aqui, gente. Depois, ó. Discernimento espiritual na prática. Como cultivar discernimento espiritual, tá? Nós vamos aprender aqui depois. Quem cultiva discernimento espiritual? Eu vou ler essa pra você. Quem cultiva discernimento espiritual? O e-book está disponível no link da bio. Você pode adquirir. É legal, se você adquirir, você pode ir acompanhando, anotando, escrevendo, fazendo anotações, né? Tá bom? É como sempre, gente. Os e-books são bem simplesinhos. São mais roteiros, tá? Não são coisas elaboradas, assim, coisas difíceis. São isso aqui. Você vai ler o e-book, você vai achar que nós estamos fazendo live, tá? Porque é bem simples. Olha aqui, ó. Quem cultiva discernimento espiritual? Vamos falar isso? Quem cultiva discernimento espiritual fala menos e escuta mais. Quem cultiva discernimento espiritual anda com leveza, mas com atenção. Recusa o que brilha se não vier com paz. Prefere esperar no Senhor do que avançar sozinho. Vai errar menos e acertar mais, né? Porque nós vamos errar, mas nós vamos errar muito menos. Tomar muito menos decisões erradas, né? Nós vamos andar com muito mais leveza. Nós vamos ter muito mais paz. Nós vamos ter muito mais convicção. Nós vamos ter certeza absoluta que estamos caminhando para o rumo certo e não na direção contrária. Vou repetir para que fique bem marcado para você. Se eu tiver que ir para Ribeirão e pegar o caminho para Campinas, eu vou dirigir no carro e vou achar que está tudo bem, porque eu estou dirigindo, estou caminhando e está tudo bem. E se eu não perceber, se eu não estiver atenta, porque apesar de ser estrada, elas são diferentes. O caminho para ir para Ribeirão é pista simples. O caminho para ir para Campinas é pista dupla. Mas se você não estiver atento, não estiver prestando atenção, você não vai ter discernimento de saber. Você simplesmente vai. Entendem? Então, às vezes, os sinais de Deus é tão claro, mas a gente não percebe, porque a gente está distraído. Então, nós que conhecemos a estrada, tanto para ir para Ribeirão, tanto para ir para Campinas, a gente vai notar. Você vai entrar na estrada e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Não estou indo na direção certa. Não, mas a estrada para ir para Ribeirão é pista simples, e a estrada para ir para Campinas tem alguma coisa errada. Mas quem está distraído, ou por um acaso nunca passou pela estrada, não vai saber. Então, buscar o discernimento é o que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes você vai estar no carro sozinho. E aí? Ou ao contrário, você já dirigiu ou foi para algum lugar com o carro cheio de gente? O povo, todo mundo falando, todo mundo dando palpite, todo mundo rindo, todo mundo cantando, todo mundo falando ao mesmo tempo. 5 pessoas confinadas dentro de um carro. Você já foi viajar? Com um monte de gente dentro do carro, cada um fala uma coisa. E quando erra o caminho que o povo fica, vira aqui, vira ali, não é pra cá, não é pra lá, não é? Todo mundo dando palpite. Então, assim, buscar discernimento espiritual faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente anda com Deus, a gente sabe quando a gente toma a decisão errada. A gente sabe quando a gente vai fazer a nossa vontade.